Olá pessoal, tudo bem? A gente agora vai falar um pouquinho sobre refração, chegando até a parte de dióptro plano, tá bom? E no meio a gente vai falar também sobre o fenômeno da reflexão total. Lembrando que é um vídeo com uma ideia mais de revisão mesmo, né? Para você pegar as ideias principais desses assuntos. Importante que você depois complemente com as anotações de aula, com o roteiro, enfim, toda a outra toda a sequência aí, né, dos seus estudos. Então, ó, vamos só lembrar primeiro índice de refração. Bom, lembrando que refração é o fenômeno que acontece quando a luz passa de um meio óptico para outro, ou seja, ela atravessa a fronteira entre dois meios ópticos e passa a se propagar num segundo meio. Então, para a gente começar, vamos falar sobre o índice de refração de um meio, que é uma grandeza obtida pela divisão o N, né? Índice de refração, a divisão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio que você está estudando. Lembrando que o índice de refração depende tanto do meio que você estuda quanto da cor da luz. Nesse vídeo a gente vai falar somente de cores monocromáticas, né? Não vamos levar muito em consideração essa ideia da cor, mas se você lembra das nossas aulas, é por causa dessa característica do índice de refração ter dependência com a cor da luz que ocorre o arco-íris, tá bom? Então, índice de refração é adimensional, não tem unidade, porque está dividindo um número, dois números que têm mesma unidade, né, da velocidade. O menor valor possível para o índice de refração é 1, que é o índice de refração do vácuo, beleza? E um outro meio que tem índice de refração muito próximo a 1 é o ar. Esses dois você tem que ter memorizado. Os demais meios você precisa conhecer. Ou a gente vai calcular por meio da lei de Snell. Todos os outros meios, nesses meios, os índices de refração serão maiores do que um, beleza? Não existe índice de refração menor do que um. Vamos lá. Agora, para a gente falar daquele aspecto qualitativo da refração, para onde ocorre o desvio. Vale lembrar que se a luz incide sobre a reta normal, não ocorre desvio de trajetória. Tudo que eu estou falando aqui é para uma incidência oblíqua. Por exemplo, nesse caso, a luz incide com um ângulo θi em um índice de refração menos, ou em um meio que o índice de refração é menor do que do meio para onde a luz desvia. Você consegue identificar isso? Ó? Veja aqui, ó. Raio incidente, raio refratado, ângulo de incidência, ângulo de refração. Quando a luz viaja do meio menos para o meio mais refringente, o desvio acontece aproximando da reta normal. E quando a luz viaja no meio mais refringente indo para o meio menos refringente, quando ocorre a refração, o desvio acontece no sentido contrário, com o raio refratado ficando mais afastado da reta normal. Esse é o aspecto qualitativo. Do aspecto quantitativo, a gente tem a lei de Snell-Descartes. Bom, eu não vou colocar nessa apresentação a primeira lei da refração, mas ela é igual à primeira lei da reflexão. Raio incidente, reta normal e raio refratado são coplanares, pertencem sempre ao mesmo plano, que é o próprio plano de incidência. Então, considerando a luz, aqui eu estou colocando dois exemplos, tá? Não precisam ser ar e água, o que importa é que sejam dois meios transparentes. Então a luz incide com um ângulo θi no ar e refrata com um ângulo θr para a água. Para a gente relacionar essas duas trajetórias com os índices de refração, né? Logicamente, se o ângulo de incidência não for nulo, a gente tem essa regrinha, né? N1 vezes seno de θi, né? Ou seja, o índice de refração do meio de cima com um ângulo no meio de cima, que é o ângulo de incidência, né? Então, n vezes seno θ é igual a n vezes seno θ. Mesma coisa para o meio de baixo, que é onde ocorre a refração. Tudo bem? Então, tomando muito cuidado aí para relacionar os senos dos ângulos e não o valor do ângulo, né? Às vezes alguns alunos cometem erro de colocar que se o ângulo é 30 graus, coloca aqui na equação 30, mas não é. É o seno de 30 graus, o seno de 45 graus, enfim. Lembrem que a gente, em muitos momentos da aula, usou aquele simulador. Vale a pena até você retomar. Tem lá no Canvas direitinho qual é o endereço. Beleza? Treinem bastante, em vários casos, essa lei, porque
apareceram em todas as nossas provas até agora, que apareceram esses temas, e seguramente também na prova de recuperação. Muito bem. Isso já está identificado, né? Agora, para a gente falar de reflexão total, vamos fazer aquele passeio por todos os casos possíveis de refração, tanto quando a luz vem do meio menos e vai para o meio mais, quanto no caso contrário. Veja, do meio menos para o meio mais, o raio refratado sempre se aproxima da reta normal. Então, pegando essa situação aqui, ó, veja, θi e θr. O que vai acontecer, gente? Se eu aumentar o ângulo de incidência, o ângulo de refração vai também aumentar, mas ele continua mais próximo em relação ao respectivo raio incidente. Por exemplo, nessa situação, tá vendo? Eu aumentei o ângulo de incidência, o ângulo de refração também aumentou, mas ainda está mais próximo da reta normal do que esse raio, tá bom? Aumentei mais ainda, o ângulo de refração aumenta mais ainda. Quando chega no limite de 90 graus, ou seja, o maior ângulo de incidência possível, esta é a trajetória, este é o ângulo, né? Esse ângulo aqui, gente, nós chamamos de ângulo limite, beleza? Esse ângulo limite, o seno é o menor índice de refração dividido pelo maior índice de refração. Lembra disso? Teve questão na prova também, que era só você fazer o cálculo e comparar com o valor do seno dado em uma tabela ou aqueles ângulos notáveis que vocês já conhecem. Então, ângulo limite para um determinado dióptro, o seno dele é só você dividir o menor índice de refração pelo maior índice de refração. Agora, acompanhe o que acontece quando você faz o contrário, você coloca a luz incidindo no meio mais para o meio menos. Qual que é a questão? Qual que é a diferença? Aqui, o raio refratado se afasta da reta normal. Logo, quando eu aumento o ângulo de incidência, aumento o ângulo de refração e chega uma hora que você atinge uma trajetória limite. Ou seja, você aumentou o ângulo de incidência para um determinado valor e o ângulo de refração já é o maior valor possível. Se eu aumento o ângulo de incidência em relação a essa trajetória vermelha, não vai acontecer refração, só vai acontecer reflexão, que é o fenômeno que a gente chama de reflexão total. Então, só para a gente formalizar, só acontece reflexão total do meio mais refringente para o meio menos refringente, nessa situação, e além disso, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite, porque se for um ângulo menor ou igual, ocorre tanto a refração quanto a reflexão e não a reflexão total. Depois a gente estudou casos de fibra ótica, por exemplo, que a luz fica presa no interior do núcleo. Mas revise aí, tá bom? Para a gente finalizar esse vídeo, dióptro plano. É aquela situação em que você tem a fronteira de separação de dois meios plana, certo? A gente deu muitos exemplos com água, não é isso? Piscina, lago. E o que a gente percebe é o seguinte, quando o objeto está no meio mais refringente, pensando assim, né? Meio menos refringente em cima, meio mais refringente embaixo e o objeto aqui no interior do meio mais refringente. A sua imagem vai ficar elevada, vai subir, vai se aproximar da fronteira do dióptro, comparando com a posição do objeto. Daí a gente fala elevação aparente da imagem. Aconteceria a mesma coisa se fosse um objeto no meio menos refringente, um pássaro sobrevoando. A imagem estaria acima, só que nesse caso, acima significa mais afastado da fronteira do dióptro. Então, isso gera aquele efeito de que parece que é maior porque está mais próximo. Lembra que a gente discutiu bastante isso durante a aula, tá bom? Embora a imagem e o objeto tenham o mesmo tamanho. Quanto mais próximo o observador estiver da fronteira, olhando esse objeto, mais elevada ficará essa imagem. A máxima profundidade ocorre quando o objeto está bem próximo aqui da reta normal. E para essa situação, a gente tem uma equaçãozinha que relaciona a distância da imagem para a fronteira do dióptro, a distância do objeto para a fronteira do dióptro e os índices de refração dos meios envolvidos. Então é assim, ó. DI sobre DO, DI a distância para a imagem, DO a distância para o objeto, é N do observador pelo N do objeto. Ou seja, o que é isso?
Obviamente que não é o observador que tem o índice de refração, né? É o meio aonde se encontra o observador. E N do objeto é o índice de refração do meio de onde se encontra o objeto. Por exemplo, se tivéssemos uma pessoa observando essa imagem, né? O observador está no ar, então aqui a gente colocaria N do ar, e o objeto está na água, então aqui a gente colocaria N do objeto. Beleza? Treina também. Agora é isso, tá? A respeito primeiro, nesse primeiro vídeo, né, que a gente estudou refração e esse primeiro sistema refrator, esses são os conceitos, tá? É muito importante agora que você siga aí os seus estudos, né? Peguem as provas, peguem os roteiros, beleza? E eu vou gravar daqui a pouco um último vídeo, né? Eu vou disponibilizar para vocês também um último vídeo, no qual a gente vai falar sobre as lentes, aí isso encerra esses assuntos do primeiro semestre, tá bom? Bons estudos, gente!